Olá pessoal, hoje vamos continuar colocar o nosso chapéu de programação funcional e continuar a examinar alguns aspectos importantes. Especificamente vamos falar sobre monades em JavaScript. Monades levanta muita preocupação juntamente com os programadores e muitos não conseguem entender diretamente o que são esses monades. Douglas Crockford, o autor do JavaScript, as boas partes, good parts, né? E autor de tantas outras coisas, ele uma vez, certa vez, numa apresentação, ele disse que as monades, os monades ou as monades, eu não sei bem qual é o gênero aí no caso, vamos chamar as monades, são amaldiçoadas. Uma vez que você consegue entendê-las, perde a habilidade de explicar aos outros. Espero que eu tenha entendido, mas não perca essa habilidade. Espero que ele esteja errado, senão vocês não vão conseguir entender também. Quem já viu, eu tenho até um vídeo sobre o Bacon, que é programação funcional, né? Serve para a gente fazer as GUIs de uma maneira diferente, com strings. O event string do Bacon, quer dizer, clicou uma tecla e digitou uma tecla ou clicou num botão, transforma isso em strings, né? E a gente trata essas strings, é um exemplo de monade. Agora, um exemplo assim, muito superficial. Eu gosto até de ver as promises, que não são rigorosamente falando monades, porque não seguem todas as leis das monades. Essas leis vêm da categoria, teoria de categorias, é uma coisa matemática obscura que a gente não vai falar aqui. Eu quero falar coisas práticas e falar exatamente. E elas são vistas muito em conjunto com a linguagem Haskell, né? Que é uma linguagem puramente funcional. Então, as monades permitem a gente tratar certas coisas em Haskell que são sequenciais, tipo I/O. O I/O acontece, é um efeito colateral que não seria permitido em linguagem pura, mas uma linguagem não fica prática se ela não tiver I/O. Então, o Haskell usa as monades para resolver esse tipo de problemas. As promises, elas não são realmente monades, mas elas têm um comportamento semelhante. Como seria uma monade? É uma computação encadeada. Por exemplo, quando eu pego uma promise e uso o then, eu retorno outra promise depois do then, eu posso usar outro then, e usar outro then, e usar outro then, e assim eu tenho uma sequência encadeada, não é? Chains, cadeias de computações por causa da promise. A mesma coisa é o bind, o chain da monade. A gente vai ver poucas monades aqui só para ter uma ideia e ver a utilidade delas em JavaScript. Ela tem uma utilidade, senão não existiria. Primeiramente, vamos ver uma monade bem simples, que é a identidade. O que é a identidade? Eu estou aqui definindo essa monade. É uma função que devolve, que faz isso que está aí, né? Ou seja, ela cria uma função emit, ela tem uma função, um monade tem uma função emit, uma função chain, uma função map. Poderia ter outras funções. Isso aí é o mínimo, minimorum. E eu crio uma monade dessas usando a identidade com um valor introduzido, identidade 1. Então a constante 1, se eu disser emita, essa one.emit vai devolver o valor 1, certo? Se eu disser chain, eu vou operar, aplicar a função no valor do x e devolver uma monade com esse valor operado. Se eu disser um map, eu vou mapear uma função também
Não tem muita coisa interessante aí. Vamos lá. Só por efeito de nomenclatura, muitas vezes vocês vão encontrar nomes diferentes. O emit, vocês vão encontrar, muito particularmente, muitas vezes, o valor value, o nome value no lugar de emit. Não é? Ou join ou value of. É a mesma coisa. O chain, vocês vão encontrar mais facilmente até o bind, não é? Ou flat map, que é a mesma coisa. E o map, vocês vão encontrar fmap, que é functional map, mapeamento funcional. Outros métodos, tem o método off, que serve como construtor, o inspect, que é usado mais para depuração. Isso são os métodos comumente encontrados em monadas. Tá? E vamos ver um exemplo prático. A gente vai implementar uma monade aqui, num primeiro exemplo, e vai, num segundo exemplo, usar uma monade já implementada de uma biblioteca para fazer algumas operações. No caso, a monada escolhida foi o maybe, talvez, não é? O que é que o maybe faz? A gente tem muitas operações que retornam ou o valor, ou nulo, ou undefined. Esse nulo ou undefined quebra a computação todinha. Eu teria que, em cada função que eu fosse usar esse valor, eu testasse se ele é nulo ou é undefined primeiro, para depois usar. Né? Então, digamos aqui, eu tenho um objeto chamado person, uma pessoa, né? O nome Homero Simpson, né? Dos Simpsons. O endereço, essa rua, cidade, né? Não tem o estado, poderia ter um estado aí. Né? E eu vou checar o estado. Então, vamos lá em frente. Meu primeiro bloco, está escrito aí bloco 1, eu vou verificar se a pessoa não é nula, veja, eu estou fazendo sem monade, ou se o endereço da pessoa não é nulo. Se isso for verdade, então eu posso tentar acessar o state. Se ele voltou nulo, é porque não existe o undefined, né? Eu logo o estado. Se ele não for nulo. Se ele for nulo, eu digo estado desconhecido. Então, isso seria a maneira da gente implementar sem usar monades. Fica um negócio, se eu for usar isso muitas vezes, veja que está cheio de ifs aí. Eu preciso evitar. A monade generaliza as minhas funções para eu não ter que ficar testando com ifs. Então, vamos lá. A função maybe, ela tem dois valores. Nothing, que é uma monade também, ou something, que é outro valor. Certo? Something é alguma coisa, né? Um valor. E nothing é o outro valor. Então eu tenho que implementar essas funções caso ela seja nothing. Então bind retorna nothing mesmo, is nothing retorna verdade, ele é nothing, né? O valor, ela diz que não pode, então jogou um erro aí, não é? Não posso extrair o valor de um nothing. E o maybe, ela retorna o def. Né? Vamos lá. O something, ela também faz a mesma coisa. Tem a função bind, aí retorna o maybe, call o valor. Né? O bind é exatamente para isso. Ele retorna um outro monade igual àquele, aplicando a função no conteúdo, no valor da monade. Né? O valor encapsulado pela monada. A monada encapsula esses valores. Não é? O maybe, se eu disser maybe 1, ela é aquele valor, se eu disser um emit, ou no caso o val aí nessa definição, não é? Maybe 1.val, eu vou retornar o valor 1. Certo? Então, é exatamente isso que está escrito aqui no something. O is nothing não é is nothing, ele é something. Né? O maybe é a mesma coisa, eu vou chamar e retornar esse valor. Certo? Então, se o valor não for indefinido e o valor não for nulo, então retorna something valor. Então, prosseguindo. Feito isso, eu vou reimplementar aquelas mesmas linhas de código que eu fiz antes, só usando monades agora. Veja como fica mais limpo, sem os ifs. Então, console log, maybe person. Eu peguei aquele objeto person e transformei numa monade.
maybe, né? Aí liguei essa função aqui, P. P é o que? O valor do person, né? Como objeto, sem ser monada. Ele está encapsulado acima disso, né? Então bind pega esse valor e chama uma função que retorna um outro valor. Ele está retornando o endereço dessa pessoa, né? P é person. Então está retornando. Aí esse bind vai transformar isso em maybe de novo, né? Na monade novamente. Então ele transformou, aí eu vou fazer outro bind. Daí está a computação encadeada. Eu estou chamando várias vezes esse bind. O maybe serve só no final. Se tiver nothing, ele vai retornar o primeiro valor. Se não, ele vai retornar o segundo valor, que é a função. Então, continua, tem endereço? Tem. Tem estado? Tem. Não tem? State unknown. Tem, é aquela função, vai retornar o valor do estado. Certo? Aí fica bem mais simples, né? A gente fez isso aqui com o estado inválido. Depois, na linha 74, eu coloquei aí um estado para o Homer Simpson. Então, é o Texas. E vou executar essas outras linhas, da 78 a 84, são exatamente iguais a 64 a 70. Aí vou rodar de novo, ele vai retornar Texas, não State Unknown, né? A mesma coisa eu poderia fazer usando uma biblioteca. Eu peguei um dos artigos que eu vou mostrar para vocês e copiei aqui igualzinho. E reimplementei, quer dizer, não reimplementei, só coloquei console log, algumas coisas, mudei as frases para ficar mais simples, certo? E estou usando a biblioteca que ele usava lá, que é o Practica. Só que o maybe dele, da biblioteca Practica, é chamado de nullable, né? É alguma coisa que pode ser nulo ou não nulo. Então é nullable a monade. Então, o teste dele é parecido, nullable, o S, né? A minha função nTest cria um nullable, não é? Faço um map para executar, é parecido com bind, né? Aí pego isso aqui, esse kata é uma função meio esdrúxula aí, que eu não vou explicar muito para vocês. De acordo com o retorno desse valor, o kata vai executar a função que está no just, a função que está no nothing. O just é semelhante no exemplo anterior ao something. E o nothing é semelhante, é o próprio nothing, né? Quando não tem valor. Então, simplesmente são duas funções, a primeira vai logar o valor, a segunda vai logar 100 dados disponíveis, né? Então, no exemplo, eu fiz nTest, olá, meu nome é João. Aí ele vai retornar, olá, meu nome é João, logicamente. Aí no segundo exemplo, na linha 17, eu digo nTest sem nada, ele deve retornar 100 dados disponíveis. Certo? A gente vai ver isso rodando no Node daqui a pouco. Aqui tem um segundo exemplo, uma pessoa, quer dizer, com uma estrutura maior, ali era só uma string, agora é uma estrutura. Então, eu estou pegando, é parecido com o exemplo anterior, na linha 25, eu estou pegando a idade da pessoa. Estou somando 5 na idade, estou retornando uma nova, maybe, com um valor, idade mais 5. E estou logando aqui a idade ou dizendo essa função não consegue rodar. Certo? Então, executei duas vezes, na linha 33 e na linha 35, e vou mostrar os dois valores. Bom, gente, então, para a gente se certificar de que essas monades são realmente monades, existem umas regrinhas aqui. Primeiro, que ela deve ter um construtor de tipo, que define o tipo dela. Segundo, que ela deve ter uma função unitária que converte o valor de algum tipo para o tipo monádico, quer dizer, para virar uma monade. No caso do maybe, é a função maybe, tá? E deve ter uma operação bind que pega uma monade, uma função que pega algum tipo, e ela retorna uma monade de novo. No caso, retorna um maybe, desculpem. Bom, além disso,
essas três propriedades, ele deve ter uma identidade à esquerda, uma identidade à direita e uma associatividade. Eu não vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Porque nos exemplos tem à vontade. Eu vou passar adiante, isso aqui já está ficando longo, e mostrar para vocês no filme. Então, primeira parte do filme é o nosso exemplo. Segunda parte, eu estou, como fiz em outros vídeos anteriores, navegando pela internet, por vários sites, artigos e mostrando a vocês como isso aparece lá, né? Então, primeiro eu estou executando aqui o meu exemplo, ponto barra, maybe.js, é aquele primeiro exemplo. Então, vê, no exemplo sem monad, o exemplo com monad e o exemplo com monad com um valor, com Texas, não é? Eu mudei o estado. Aqui, meu nome, etc. Já passou. Bom, então vamos lá. Eu estou agora passeando por alguns exemplos. Vou mostrar esse exemplo do Homer Simpson, está aqui, não é bem detalhado, vocês podem dar uma olhada. É um artigo muito bom, eu aconselho vocês a darem uma lida, esse primeiro artigo, né, que retorna o maybe em Haskell é simplíssimo, né? Just T, maybe T, just T ou nothing, né? Certo? Aí ele mostra que nós precisamos de fazer composição para você manter a programação funcional, precisa de composição e outras coisas. Então está aqui definindo as outras funções, o maybe. Aqui ele vai discutir se maybe é uma monad, então vai aplicar aquelas regras que eu mostrei para vocês, inclusive da identidade, se ele tem um construtor de tipo, a identidade, aqui está um exemplo, isso vocês podem testar com JavaScript mesmo, tudo isso é JavaScript, não tem nada de espetacular e de diferente. Aqui tem um artigo interessante para dar só uma olhada. Ele não é voltado a JavaScript, mas tem uns desenhozinhos que explicam mais ou menos o que é um funtor, o que é um monad, o que é um aplicativo. Então, é interessante dar uma olhada, mas não dei muita atenção também, né? Se isso aí não melhora o entendimento, esqueça, eu passo por cima, é só umas figurinhas bonitinhas. Bom, aqui tem outro artigo interessante que mostra como é uma monad em JavaScript, escolhe o mesmo exemplo, o maybe. É uma monad que resolve um problema muito útil, né? Que é você retirar aqueles testes, aqueles if, se for nulo, se for undefined. Então você não precisa sair testando se é nulo ou undefined. Bom, aqui outro artigo também interessante. A diferença de um artigo desse para outro é que alguns eles mostram determinados códigos, a nomenclatura muda um pouco de um para outro, porque não existe uma padronização ainda, certo? Outro monad interessante para o JavaScript é o either, que serve para eliminar o try-catch, você evitar de ficar fazendo try-catch, que não é uma estrutura tão linear assim, né? A gente tem que proteger com o try as coisas que podem dar erro e depois com o catch interpretar o que foi que aconteceu de errado. Então existe um monad que torna mais simples isso aí e mais linear, tá bom? Então eu não quis discutir esse either porque é mais complexo, um pouco mais complexo do que o maybe, então eu me concentrei mais no maybe. Mas vocês podem incrementar mais o conhecimento de vocês dando uma olhada nesse artigo do LogRocket, né, que é interessante. E tem, mas aqui o Sinclair mostra outro exemplo do maybe, né? No caso ele está usando o jQuery, que é conhecido de vocês, certo? Fazendo acesso à página na web e o maybe é interessante porque pode a página retornar ou não retornar e você vai tratar isso aí. Então é mais ou menos isso que ele faz, é outra maneira da gente, outra aplicação, né, para o maybe, que é uma monada interessante.
O Admin aqui mostra uma outra implementação, divisão por zero, protegida. E aqui tem uma outra biblioteca Monet, que é mais completa do que aquela que eu usei, aquela prática lá, né? Que é bem simplesinho. Aqui tem monades tradicionais, né? O I/O, que é usado em o Either, o Maybe, e tem outras lá, Validation, etc. Bom, gente, aí termina o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Isso aí ficou meio longo. Se gostaram, me dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos disponíveis. Muito obrigado e até a próxima.